Na aula de hoje vamos trabalhar as divisões e instalações de circuitos e a simbologia gráfica para instalações elétricas. A instalação elétrica deve ser dividida em circuitos para diminuir a corrente que vai passar pelos condutores, desse modo diminuindo o perigo de curto-circuitos, sobrecargas e facilitar a manutenção. Então eu vou ter um quadro de distribuição, onde eu vou ficar os disjuntores. Aqui eu vou ter o barramento de fase, o barramento de neutro e o barramento de proteção. Então cada circuito vai ser alimentado por fase, neutro e proteção. Então eu vou ter o circuito de iluminação, fase, neutro e proteção. Nem sempre é necessário proteção nos circuitos de iluminação. Circuitos de tomadas. Aqui circuito de aparelho específico, no caso do chuveiro, que é 2 fases de proteção. Aqui outro circuito de tomada, outro circuito de tomada e um outro circuito de aparelho específico, no caso uma torneira elétrica. Então nessa divisão eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 circuitos. Cada circuito vai ter os seus condutores de fase e de proteção. O PE, que é o aterramento, que é o condutor de proteção, não é necessário ser um para cada circuito, mas é necessário ter um em cada eletroduto. Potência elétrica de cada circuito deve ser limitada a 1200 VA em circuito 127 volts, ou seja, fase e neutro, e deve ser limitada a 2500 VA em circuitos 220, ou seja, fase e fase. Os aparelhos específicos que possuem corrente superior a 10 amperes terão circuitos individuais, como já vimos, e a sua potência vai ser a potência nominal do aparelho. Alguns critérios que devem ser utilizados. Circuitos de iluminação devem ser separados de circuitos de tomadas. As cozinhas, copas, área de serviços devem ter circuitos terminais independentes. Então tem que ter circuitos só para a cozinha, circuitos só para a copa, circuitos só para a área de serviço. Por exemplo, se eu tivesse uma potência de iluminação prevista para uma instalação de 2000 VA, eu poderia fazer 2 circuitos para toda a potência de iluminação prevista de iluminação. Porque seria 2 circuitos de aproximadamente 1000 VA cada um. Vamos ver aqui um exemplo de 2 dormitórios para tomadas, circuitos de tomadas. Dormitórios dá 900 VA. Eu poderia fazer também um único circuito, um circuito de 900 VA para os 2 dormitórios. Simbologia é a representação gráfica utilizadas em projetos. Então, o interruptor simples, o símbolo para ele é um círculo. E a letra A indica qual é o ponto de luz que ele comanda. E para a tomada. Tomada, eu tenho 3 símbolos para a tomada, porque eu posso ter uma tomada que vai ficar a 2 metros de piso acabado. Pode ser uma tomada que vai ficar a 1 metro e 30 centímetros do piso acabado, ou então a tomada baixa, que vai ficar 30 centímetros do piso acabado. Isso é importante porque no projeto não tem como identificar a altura dos pontos. Então eu tenho que especificar pelo símbolo onde vai esse ponto. Nós temos um exemplo. Eu tenho um cômodo, tem 2 pontos de luz no teto, quadro de distribuição,
e uma tomada. Os dois pontos de luz no teto pertencem ao circuito 1. Essa letra A indica que é o interruptor simples A que aciona essas lâmpadas. A tomada pertence ao circuito 2. As potências. Esse ponto de luz é de 140 VA, esse outro ponto de luz é de 140 VA e a tomada é de 600 VA. Aí eu tenho esse traço que representa o eletroduto. E nesse eletroduto eu represento os condutores que estão passando. Nesse caso está passando o condutor fase ou neutro do circuito 2, fase ou neutro do circuito 1 e o condutor de proteção. Desse ponto de luz sai um eletroduto para o interruptor A, que vai passar o condutor fase e o condutor retorno A, que é o que é ligado nas lâmpadas. Nesse trecho de um ponto de luz ao outro, eu tenho o eletroduto. Esse eletroduto está passando o condutor fase e o neutro do circuito 2, o fase e o neutro e o retorno do circuito 1 e o proteção. O fase não, porque o fase está vindo aqui para o interruptor. O fase é ligado no interruptor. E nesse trecho aqui está passando o fase e o neutro do circuito 2 e o proteção, que serão ligados na lâmpada. E aqui no quadro de distribuição, onde estão os disjuntores do circuito 1 e do circuito 2. E esse daqui representa um eletroduto vindo pelo solo, pelo piso, onde está passando fase, o neutro e o proteção. Essa é um exemplo de uma aplicação.